A Páscoa é uma das datas mais importantes da tradição cristã. A celebração da Páscoa tem uma importância profunda para os cristãos, pois comemora a ressurreição de Jesus Cristo, que representa a vitória sobre a morte e a esperança de vida eterna. Além disso, a Páscoa também está relacionada com a libertação do povo judeu do Egito, conforme relatado no Antigo Testamento. Neste vídeo, vamos explorar a história, o significado e as tradições associadas à Páscoa, e como esta festividade tem sido celebrada ao longo de séculos. A celebração da Páscoa tem uma longa história que remonta à antiguidade. Seu significado e práticas mudaram de acordo com a cultura e a religião, mas para os cristãos, a Páscoa representa a ressurreição de Jesus Cristo, o evento central da fé cristã. A Páscoa tem raízes no judaísmo, quando o povo hebreu celebrou a festa da Páscoa como uma memória da libertação da escravidão no Egito. A tradição envolve a oferta de um cordeiro para ser sacrificado e consumido em uma refeição em família, bem como a remoção do fermento de todos os alimentos, simbolizando a purificação e a transformação. Para os cristãos, a celebração da Páscoa adquiriu um novo significado com a ressurreição de Jesus Cristo, que ocorreu durante a festa judaica da Páscoa. A Páscoa cristã é celebrada em todo o mundo como uma festa de renovação e esperança, com um foco na vida e morte de Jesus Cristo. Hoje, a Páscoa é celebrada em muitas partes do mundo, com variações culturais e religiosas. É uma ocasião para reunir amigos e familiares, refletir sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, e celebrar a ressurreição e a esperança que a Páscoa representa. Para os cristãos, a Páscoa representa a celebração da ressurreição de Jesus Cristo, que é considerado o Filho de Deus e o Salvador do mundo. O evento é um dos mais importantes do calendário cristão e é celebrado em todo o mundo. Durante a celebração, são utilizados diversos elementos simbólicos que têm um significado especial para os fiéis. Um dos principais símbolos da Páscoa é o Cordeiro, que remete aos alimentos de Cristo na cruz para salvar a humanidade. Ele é lembrado durante a missa da Páscoa, quando é feita uma procissão com um cordeiro de verdade ou uma imagem do animal. Outro elemento simbólico da Páscoa é o pão ázimo, que é feito sem fermento e representa a pressa dos primeiros ao deixarem o Egito, conforme relatado no livro de Êxodo. O pão ázimo é utilizado durante a celebração da ceia do Senhor e tem um sabor especial e um formato diferente do pão comum. Os ovos de Páscoa também são um símbolo importante da festa, embora tenham uma origem pagã. Eles representam a vida nova e a fertilidade, e são pintados e decorados de diversas formas. Na tradição cristã, o ovo pode simbolizar a ressurreição de Cristo, que saiu do túmulo como uma nova vida. Além desses elementos, a cruz, as velas, a água benta e a hóstia são outros símbolos importantes da Páscoa, que representam os sacrifícios de Cristo, a luz da fé, a purificação e a presença de Deus no mundo. A celebração da Páscoa no Antigo Testamento tem suas origens na narrativa da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, conforme descrito no livro de Êxodo. De acordo com a história, Deus lançou 10 pragas sobre o Egito para convencer o faraó a libertar os hebreus. A última praga foi a morte dos primogênitos, mas Deus ordenou que os hebreus marcassem as portas de suas casas com sangue de cordeiro para que a praga passasse por eles. Essa marca é conhecida como o sinal da Páscoa. Depois que a 10ª praga foi executada e o faraó libertou os hebreus, eles fugiram rapidamente, sem ter tempo para assar o pão que levariam na viagem. Portanto, o pão não fermentado, chamado pão ázimo, tornou-se um elemento simbólico importante na celebração da Páscoa. No Antigo Testamento, a Páscoa era celebrada semanalmente pelos hebreus como uma festa de lembrança da libertação do Egito. Eles eram ensinados a comer pão ázimo e cordeiro assado com ervas amargas, enquanto recontavam a história da libertação do Egito. Essa celebração foi instituída como um memorial perpétuo, para que gerações futuras pudessem lembrar a grande obra de Deus em libertar o povo hebreu da escravidão no Egito. No Novo Testamento, a Páscoa é celebrada em memória da última ceia de Jesus com seus discípulos. Na noite em que seria traído, Jesus celebrou a Páscoa judaica com seus discípulos e instituiu a Eucaristia, pedindo a seus seguidores que fizessem isso em sua memória. No dia seguinte, Jesus foi condenado à morte crucificado. 3 dias depois, ele ressuscitou dos mortos, cumprindo as profecias do Antigo Testamento e mostrando seu poder sobre a morte. A ressurreição de Jesus é celebrada pelos cristãos como o evento central de sua fé e é considerada a base da esperança da vida eterna. Durante a Semana Santa, que antecede a Páscoa, os cristãos relembram a paixão, morte e ressurreição de Jesus em rituais e celebrações especiais, como a Via Sacra, a Missa da Ceia do Senhor, a adoração da cruz e Vigília Pascal. A celebração da Páscoa é um momento de alegria e renovação da fé para os cristãos, que acreditam que a ressurreição de Jesus lhes oferece a vida eterna. Para os cristãos, a Páscoa tem um significado teológico muito importante,
pois representa a ressurreição de Jesus Cristo e a vitória sobre a morte e o pecado. De acordo com a crença cristã, Jesus foi crucificado e morreu para perdoar os pecados da humanidade, mas ressuscitou ao terceiro dia, mostrando seu significado e a promessa de vida eterna para aqueles que acreditam nele. A Páscoa é considerada um momento de renovação da fé e esperança, e a celebração da ressurreição de Jesus é uma das principais festividades do calendário cristão. Para os cristãos, a Páscoa é uma prova do amor e da misericórdia de Deus para com a humanidade, oferecendo a possibilidade de redenção e salvação para todos. A importância da Páscoa na salvação da humanidade está relacionada com a satisfação de Jesus na cruz, que ofereceu a todos a possibilidade de reconciliação com Deus. A celebração da Páscoa, portanto, é um momento de reflexão sobre as bênçãos de Cristo e de renovação da fé em sua mensagem de amor e salvação. A celebração da Páscoa varia em diferentes partes do mundo e em diferentes tradições cristãs. Alguns países têm tradições específicas que são únicas para sua cultura e história. Na América do Sul, por exemplo, muitas pessoas celebram a Semana Santa, que é uma semana de eventos religiosos que culminam no domingo de Páscoa. Muitas cidades realizam procissões, onde imagens de santos são carregadas pelas ruas, concomitantes por fiéis de fiéis. Na Europa, há várias tradições diferentes. Na Grécia, por exemplo, a Páscoa é celebrada com o traje de ovos vermelhos como símbolo da ressurreição de Cristo. A Páscoa é uma celebração muito significativa para os cristãos, que representa a libertação da escravidão do pecado e a esperança da vida eterna. Através da história, a Páscoa evoluiu e foi celebrada de maneiras diferentes em culturas e tradições diferentes, mas seu significado teológico permanece o mesmo. Desde a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, até a última ceia de Jesus com seus discípulos e sua crucificação e ressurreição, a Páscoa é uma lembrança constante da salvação e do amor de Deus pela humanidade. Que nesta Páscoa possamos refletir sobre a importância da fé e da esperança em nossas vidas, especialmente durante esses tempos difíceis que estamos enfrentando. Que possamos nos alertar do sofrimento de Jesus na cruz e nos inspirar em seu exemplo de amor, serviço e humildade. Que a celebração da Páscoa traga alegria, renovação e esperança para o futuro.